Muito bem, nesta semana bastante atípica, por sinal, ao estudar a Palavra de Deus, recordei mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes e eu queria compartilhar um pouco daquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja nesse tempo de quarentena, quaresma, tempo de profunda reflexão. Pelo que abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve. O livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e olhos como chama de fogo. Os pés, semelhante ao bronze polido, como de refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua infinita graça, Senhor, pela tua misericórdia, por este momento, Pai. Que o Senhor conduza esse momento, Senhor, dentro dos nossos lares, transformando a nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Querido, me permita te situar numa breve digressão até chegar ao texto que acabamos de ler. Veja, após a morte de Jesus e sua ressurreição, temos a descida do Espírito Santo e a partir daí o nascimento da igreja primitiva no livro de Atos. Vemos os primórdios da igreja, a conversão de Saulo transformado em Paulo e toda a expansão da pregação da Boa Nova, tendo uma igreja sempre perseguida, mas nunca detida, pois, como diz o conhecido hino, é obra santa. No ano 54, Nero, ainda com 17 anos de idade, mais louco como sempre, pois ele matou a própria mãe e todos os parentes, assume o governo de Roma como imperador e dá-se início a uma das mais sérias crises de perseguição da igreja. Foi inclusive quem matou os apóstolos Pedro e Paulo. No ano de 64, mais precisamente 17 de julho, Nero incendeia Roma, ocasião em que, sobre a torre de Mecenas e vestido de ator com sua lira, assiste o incêndio que durou 7 dias. Dos 14 bairros de Roma, 10 são totalmente destruídos. Restaram apenas 4, densamente povoados pelos judeus e cristãos. Que no caso, foi a deixa, foi o álibi para que Roma colocasse a culpa nos cristãos. Os historiadores afirmam que faltou madeira para tanta cruz, pois os cristãos foram queimados vivos e envoltos em piche. No ano 66, desencadeia-se a rebelião dos judeus em Israel, a chamada revolta dos Zelotes, e Roma manda o general Tito para controlar a revolta. No ano 68, o Senado depõe Nero,
que se suicida. 2 anos depois, nos anos 70, o general Tito cerca Jerusalém, destrói a cidade, e nela milhares de judeus e cristãos são mortos, promovendo a maior dispersão dos judeus, até a criação do Estado de Israel em 14 de 5 de 1948. No mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu de Roma e numa festa de 100 dias, mais de 10.000 cristãos são mortos na arena. No ano 86, assume Roma o imperador Domiciano. Ele é chamado de Segundo Nero, isso pela crueldade com que perseguia a igreja, sendo o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Ele deporta João, até então o pastor da igreja de Éfeso, para Patmos. Nós estamos no ano de 95. João era o último representante do colégio apostólico vivo. Domiciano queria calar a voz do último apóstolo, fechando-lhe todas as portas na terra, isolando-o na ilha de Patmos. Mas Deus abre uma porta no céu. João então tem um encontro com o Senhor, agora glorificado, e que, sabendo de tudo, começa a falar. Escreve. Ou seja, eu quero que você perceba que João, no momento mais difícil de sua vida, recluso numa ilha, teve a experiência mais maravilhosa de todo o seu ministério. Um encontro com Jesus glorificado, que não só lhe mostrou todo o seu esplendor, como lhe abriu e atribuiu uma tarefa. Por isso, se você está se sentindo recluso por causa dessa pandemia que se instalou, talvez seja momento de você ouvir Deus e de Deus aquilo que Ele tem como tarefa para você. Reclusão, quarentena, pandemia, nada disso para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Agora, a gente pode seguir olhando o capítulo 2 e 3 de Apocalipse e vemos aquilo que o Senhor nos revela. No caso, é interessante que Jesus já no capítulo 2 de Apocalipse, começa apontando lá no verso 1, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui nós temos uma primeira revelação maravilhosa, pois nós temos um Jesus que é Deus e está assentado sobre um alto e sublime trono, e sua glória enche todo o templo e está em todo lugar, e todo o universo e multiverso possível, mas que ao mesmo tempo um detalhe nos chama a atenção: ele anda no meio da sua igreja, ou seja, aqui e agora Ele está andando em nosso meio para sondar a igreja, sondar os nossos corações. Vocês que estão reunidos me ouvindo, saibam, Jesus passa entre vocês. É interessante ainda que à medida que Jesus anda no meio da igreja, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é esse: eu conheço. Entenda, querido, aqui e agora o Senhor está andando dentro de cada casa reunida, hoje em oração e adoração, apontando: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Para 5 dessas igrejas, Jesus usa essa mesma expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço as suas obras. Aquilo que o seu marido não sabe, Jesus sabe. Aquilo que sua mulher não sabe, Jesus sabe. Aquilo que você fechou as portas para ninguém ver, Jesus viu, Jesus estava lá. Observe que para a igreja de Esmirna, a mais pobre, Jesus vai usar uma outra expressão: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica. Eu quero dizer para você que está aí angustiado, para você que está aí angustiado, que está com um marido distante, preso pela pandemia, ou tem ente querido na linha de frente dos hospitais, Jesus conhece a sua dor, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece as suas lágrimas. Aliás, a palavra nos informa que Ele as recolhe em odres, está lá no Salmo 56:8. Ele conhece as suas noites mal dormidas, Ele conhece as suas madrugadas
acordadas as suas incertezas, suas fraquezas, tudo Ele sabe. Queridos, é interessante que nós, por vezes, temos uma ideia errada, ou seja, falsa daquilo que seja uma igreja rica. Nosso conceito de igreja rica muitas vezes é enganoso. Talvez a igreja rica seja a igreja que tem um templo suntuoso. Qual o valor de um templo hoje? Vazio? Não dá para ocupá-lo, se for para utilizar como hospital. Igreja que tem muitos membros, de pessoas bem vestidas. Igreja que possui uma grande arrecadação de dízimo e oferta, orçamento robusto. Vejam, quando Jesus se dirige à mais pobre igreja da Ásia, Esmirna, ele diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Entendam, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui serve para minha, para a sua, sobretudo quanto ao mundo se põe de joelhos, para nossa reflexão diante de um vírus, todos de joelho, é que o importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. O importante não é ser rico na avaliação dos homens, mas no entendimento de Deus. Você está me entendendo? Observem, para a igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus usa uma outra expressão. Ele vai dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Você poderia se perguntar, mas por que Jesus diz isso a respeito da igreja de Pérgamo? E como já ouvi de Hernandes Dias Lopes, nós temos no mínimo 3 pistas para entender essa afirmação. A primeira, Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia. Só perdia para Éfeso, que era a capital. E no caso, quando se disputava qual seria a primeira igreja da Ásia que construiria um grande templo de adoração ao imperador romano como um deus, Pérgamo ganha a concorrência na frente de Éfeso. E daí, Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador. Assim, provavelmente o que Jesus estava dizendo possivelmente seja isso. Pois em qualquer lugar em que um homem seja adorado, venerado, aí está o trono de Satanás, porque o humanismo é satânico. Todo culto à personalidade é de inspiração satânica. Querido, nesse tempo de quarentena, precisamos, enquanto igreja, nos avaliarmos se somos efetivamente cristocêntrica ou antropocêntrica. Uma igreja coaching, como está na moda, onde Cristo é esquecido em segundo plano. A segunda razão, possivelmente, é porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio. E Esculápio, que era o deus da cura. E pessoas vinham a Pérgamo para que, pretensamente, serem curadas por esse deus. Na realidade, o que Jesus está dizendo é que qualquer ídolo criado ou forjado pela mente humana é de inspiração satânica, pois o ídolo por si só não é nada, mas o que está por trás dos ídolos são os demônios. A terceira razão, o próprio Senhor Jesus nos aponta a existência e sustentação da doutrina de Balaão e dos nicolaítas naquela cidade. Na realidade, o que Jesus está dizendo é que aqueles que são escravos não têm legitimidade para falar de liberdade, ou seja, o discurso é dissociado da vida. É aquilo que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2. Em tudo isso, há uma verdade incontestável, eu queria que você prestasse atenção. Onde Satanás estabelece um trono, Jesus estabelece uma igreja para servir ao Rei da Glória. O único rei, o único que merece adoração. Você pode dizer um amém. Na medida em que Jesus vai andando pelas igrejas, observamos o seguinte: das 7 igrejas, para apenas 2 igrejas o Senhor não traz repreensão. Esmirna, pronto, e Filadélfia, fraca. Outras 4 ele traz reconhecimento, sim, ele traz elogio, mas também repreensão. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. No caso, podemos passear por elas e notaremos na fala de Jesus os seus apontamentos. E daí chegamos na igreja de Laodiceia, que é a que observaremos agora para extrair lições para esses dias.
Por isso, querido, abram suas Bíblias. Em Apocalipse capítulo 3, e vamos ler a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para que vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, observe que quando chegamos à igreja de Laodiceia, não percebemos nenhum reconhecimento, nenhum elogio. Mas ao mesmo tempo também não vemos nenhuma censura de ordem teológica, moral. Podemos dizer que se tratava de uma igreja ética. Não vemos nenhum problema de perseguição, não vemos nenhum apontamento de problema. Notamos uma espécie de paz. Aos nossos olhos poderíamos apontar como a melhor igreja. Mas vamos conhecê-la um pouquinho melhor. Daquilo que lemos lá no verso 14, está claro lá: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja, a igreja de Laodiceia ficava no vale do rio Lico, só para vocês situarem. Tinham 3 cidades principais nesse vale. A primeira era Colossos, conhecida por suas fontes de água fria. A segunda é Hierápolis, conhecida por suas fontes de água termais. A terceira é justamente Laodiceia, conhecido nessa carta por igreja morna. Elas distavam cerca de 9 quilômetros uma da outra. Essa igreja aqui causou enjoo no Senhor Jesus Cristo. Entendam, a água da cidade vinha via aquedutos das fontes termais no sul da cidade. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. A qualidade dela não era boa. E a cidade ganhou a reputação de não ter uma água potável. Ao engolir essa água, muitas pessoas vomitavam. Semelhantemente, Jesus foi provocado a vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia. Isso que está claro no verso 15 e 16. Outra característica de Laodiceia serve como base a linguagem dessa carta, na qual Jesus faz uma série de contrastes implícitos entre os produtos da região e as necessidades espirituais da igreja. Laodiceia foi conhecida como um centro bancário. A região produzia lã preta e um tipo de colírio para os olhos. Observe, o Amém. Esta palavra vem da origem hebraica no começo de uma afirmação, significa certamente ou verdadeiramente. No fim pode ser entendida como que seja assim. Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta. E no caso, ele faz o seguinte ao determinar a João escreve. Ele faz o seguinte: em primeiro lugar, Jesus faz um diagnóstico, está lá no verso 15 a 17. Verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Conheço as tuas obras, como fez com todas as igrejas, desde o capítulo 2 e 3. Jesus expressa o seu conhecimento íntimo sobre a igreja em Laodiceia. Ele anda no meio dos candeeiros, ou seja, dos pastores, dos líderes. Que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. As águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada.
só dava mancha de vômito. No verso 16, Jesus aponta: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, contente com seu estado de autossuficiência e falsa confiança, e sentiu vontade de expulsá-la de sua presença. No verso 17, pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. As afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro ato dela, o estado dela. É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Ele diz: eu te conheço. Ele vê as obras, sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesmo, mas Jesus não foi enganado. Amados, quantos hoje mentem para si mesmo? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o seu estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. Veja, a questão não é não perceber o problema. A questão não é não perceber o pecado. A questão é não perceber o próprio problema. A questão é não perceber o próprio pecado. Afinal, pecado é aquilo que os outros cometem. Nós, no máximo, temos um probleminha, uma dificuldade. A cidade de Laodiceia se sentia muito autoconfiante. Numa cidade conhecida por tratamentos de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Queridos, observem. Amados, quem dera tivéssemos observando tanto medo do pecado assim como muitos estão dentro do coronavírus. Quem dera repassássemos tantas informações sobre como não se contaminar com o pecado em nossas vidas. Quem dera a mídia mundial divulgasse tanto sobre como o pecado está contaminando e levando muitas pessoas à morte eterna. Quem dera deixássemos de sair tanto por aí desperdiçando o nosso tempo para nos contaminar com o pecado. Quem dera a quarentena fosse tempo de reflexão e conversão, e não só de isolamento. Quem dera quiséssemos nos lavar no sangue de Jesus várias e várias vezes no dia, nos arrependendo do contato com o pecado. Em tempos de ruas desertas e casas cheias, quem dera aproveitarmos o tempo refletindo sobre o sentido da vida e ensinando e conservando valores eternos no coração, e não só nos deliciando no Netflix, mas olhando nos olhos da família, coisa que se perdeu com o tempo. Note, em Laodiceia, numa cidade que produzia roupa de lã, a igreja estava nua, sem vestimenta de justiça oferecida pelo Senhor da igreja, de graça. Ou seja, queridos, o diagnóstico é claro: falta fervor espiritual, falta brilho nos olhos, falta entusiasmo, falta paixão, falta fervor, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta avivamento espiritual, falta choro, falta santo inconformismo com o mundo e com aquilo que está acontecendo. Cultos que ao terminar não provocou mudança nenhuma. As pessoas aderem à igreja, mas não são transformadas. Árvores com muitas flores, muitas folhas, mas poucos frutos. Temos hoje dentro da igreja o divórcio. Temos hoje dentro da igreja o sexo fora do casamento. Uma igreja que é conhecida por seus escândalos. E eu me recuso a dar exemplos. Não estou falando que ela não seja boa e não existe uma igreja santa, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é santa. Entendam, queridos, é de assustar, pois a igreja, nós, enquanto nos apontamos crente, estamos cada dia mais nos afastando da essência e simplicidade do Evangelho. O que será que o Senhor está nos mostrando nesse dia? Você já se perguntou? Percebam
uma parábola que quero compartilhar. Mike Aconelli conta de uma estação de salvamento numa pequena costa marítima da Inglaterra, onde frequentemente haviam barcos naufragados. A estação era apenas uma pequena e velha casa de madeira, com apenas um bote, alguns marinheiros experimentados que vigiavam dia e noite as águas daquela costa à procura de sobreviventes. Abnegados, aqueles salva-vidas jamais pensaram em si mesmos quando saíam em missão de salvamento. Com o passar do tempo, pessoas que haviam sido resgatadas pelos marinheiros da estação, em gratidão, resolveram criar uma associação de apoio ao posto de salvamento. Todos da cidade gostaram da ideia. Com o dinheiro levantado pela associação, eles compraram novos barcos, contrataram novos marujos, e assim a estação de salvamento ficou melhor aparelhada. Logo, alguns sócios disseram: os barcos são novos, mas a estação é apenas uma casa caindo aos pedaços. Imediatamente um novo projeto foi feito e dali a semanas um amplo e confortável centro de convivência foi edificado no lugar da velha estação. Logo, as velhas macas de atendimento foram substituídas por sofás macios, mobília sofisticada, ar refrigerado, música ambiente. O lugar ficou tão agradável que os antigos guarda-vidas já não se interessavam em salvar pessoas no mar. Então, terceirizaram o salvamento. Certo dia, houve um grande naufrágio na região. Os guarda-vidas de plantão foram aos seus barcos novos e trouxeram dezenas de pessoas para a estação. Elas chegaram encharcadas, doentes, maltrapilhas, e simplesmente fizeram do centro de convivência uma grande bagunça. Logo, a diretoria da estação se reuniu e resolveu construir um vestiário com duchas para lavar os náufragos antes que eles entrassem na estação. Na assembleia seguinte, alguns membros da associação sugeriam que o setor de operação de salvamento saísse do centro de convivência para evitar depredações. Criou-se então a polêmica. Os velhos marinheiros levantaram-se dizendo que salvar vidas era a missão prioritária daquela estação. Houve uma acalorada discussão, mas os velhos marinheiros foram o voto vencido. Decidiu-se que os que quisessem salvar náufragos, que fizessem uma estação em outro lugar. Então, a alguns quilômetros dali, uma nova estação de salvamento foi erguida. Com o tempo, ela se tornou também um clube como a sua antecessora. Houve discussão e mais uma estação de salvamento foi levantada. E hoje, há dezenas de clubes de marinheiros naquela encosta. Ainda há naufrágios naquela área. Mas a maioria dos tripulantes e passageiros morrem por falta de barcos de salvamento. Entendam, igrejas não são agências do reino especializadas e aparelhadas para salvar e transformar vidas. Entretanto, facilmente elas podem se transformar em um clube de guarda-vidas. A igreja de Laodiceia é um desses casos. Foi nisso que ela se transformou. Amados, nós não somos clube, somos a igreja do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém? Amados, em segundo lugar, Jesus faz um apelo. Você pode folhear na tua Bíblia, lá no verso 18 e 20, você vai encontrar, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aconselho-te. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja. 3 conselhos. Primeiro conselho: comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza espiritual, e vem exclusivamente de Deus, ela oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. Ofereceu um segundo conselho: comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. Não tem esquema humano, não tem fórmula de 10 passos para isso ou para aquilo, não dá para sustentar o esquema de autoajuda. Queridos, inclusive é uma grande besteira. Os livros que mais vendem hoje é de autoajuda. E se for autoajuda, por que eu preciso de livro? Pense um pouco. O terceiro conselho:
É para que compramos de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus. É o que nós observamos em Mateus capítulo 15, verso 14, capítulo 23, verso 25 e 26. É o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo, assim como denunciou Pedro na segunda carta dele, capítulo 1, verso 9. Queridos, o que eu mais queria neste momento é que o Espírito Santo de Deus nos abrisse os olhos com um colírio especial e sobrenatural. Tirasse as escamas dos nossos olhos. O que o mundo e nós cristãos precisamos ver, acordar com tudo isso que está acontecendo. Mas não para aí, Jesus continua. Dá uma olhada no verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino quantos amo. A correção vem de Deus, é uma manifestação do seu amor. É como Paulo escreve em Hebreus capítulo 12, verso 4 a 11. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina como que Ele deseja, para o nosso próprio bem. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. Sê pois zeloso e arrepende. A solução ao problema dos discípulos em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam do zelo para com Deus, para se arrepender. Vejam, eu não me apresento nesse momento como um mensageiro do Apocalipse, mas é preciso que tenhamos uma visão escatológica para entendermos o que o Senhor quer de nós nesse momento. O verso 20 nos fala de uma forma clara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja da Filadélfia. É o que observamos no capítulo 3, verso 7. Mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. Entendo. Ele bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz dele. Esse versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Queridos, eu não estou aqui abrindo uma discussão nova de predestinação ou não. Queridos, Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. Existe responsabilidade nisso. Ele diz: entrarei e cearei. Ambas as figuras aqui representam comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita daqueles que obedecem à palavra dele. João 14, 23. Se há com alguém, sugere uma relação especial de estar de acordo ou em comunhão. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. É um privilégio especial comer à mesa do rei. É aquilo que está retratado lá em 2 Samuel capítulo 19, verso 28. Não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis. Por fim, em terceiro lugar, Jesus termina a carta fazendo uma promessa. Versos 21 e 22. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se como no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal hora não seria para os orgulhosos, o autoconfiante, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado ao lado dele nos céus. É aquilo que retrata de uma forma clara Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Quem tem ouvidos, Jesus bate e chama. Cabe ao homem ouvir e atender a sua voz. Eu vou concluir. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Essa igreja que se achava rica e forte foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. Esta noite em especial, é noite de nos humilharmos. Queridos, temos visto o mundo inteiro de joelhos diante de um vírus.
quando a realidade, antes disso, que bom se todos se dobrassem diante do Senhor Jesus. Até quando haverá resistência do homem? Se você ainda não fez isso, não se rendeu, faça agora, pois um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, mas para muitos já será tarde demais. Por isso eu te convido a fazer comigo agora a única coisa que nos resta: nos humilharmos diante desse Deus tremendo, maravilhoso, glorioso, que está passeando entre nós, dizendo um a um: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Senhor, o Senhor conhece mesmo. Por isso, nos dê nesse instante, te pedimos, que o Teu Santo Espírito seja o nosso colírio, que nos tire a cegueira. Nos dê as vestes brancas, purifica-nos de nosso pecado. Que o arrependimento nos conduza à aliança com Jesus. Aleluia. Que não nos dobremos a um vírus, mas somente ao Teu senhorio. Ao Teu senhorio. Nessa noite, clamamos em nome de Jesus. Amém?